Quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Que sou refém. Decidir buscar a luz e espalhar que não tem fim. Se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Bom, nós tivemos dificuldade com o vídeo, né? E vamos dar andamento à programação. José Carlos, tudo certo no Facebook? A gente pode começar, então, a programação? Pode sim, professora. Tá, eu não consegui achar o link aqui. Alguns alunos estão falando que não estão conseguindo ver a programação no Facebook. Bom, tivemos algumas dificuldades com a parte aí da tecnologia, exigindo aí de nós um pouco de paciência e compreensão. Mas agora já estamos aqui, então, ao vivo, né, com a doutora Karina e todo o grupo da psicologia e convidados. Quero dar um bom dia a todos. É com muita satisfação que damos essas boas-vindas aos nossos participantes, com todo esse processo, né, de paciência também e de compreensão, a doutora Karina, em mais uma aula aberta organizada pelo curso de Psicologia. É um prazer estar com vocês. Queremos agradecer a participação de todos. Agradeço também em especial a doutora Sueli, né, que logo mais fará a apresentação da doutora Karina, pelo convite da nossa palestrante, né, e por todo o empenho na organização dessa aula aberta. Agradeço também ao Centro Acadêmico, que sempre nos apoia e estamos juntos, né, na organização desses eventos. Vocês sabem aí que desde março, né, nós tivemos as nossas aulas suspensas, dado a necessidade, né, de manter aí a nossa saúde, no controle aí da contenção, né,
da questão aí do Covid-19. Mas o NASP não parou. A aprendizagem continua, estamos todos os dias na casa dos nossos alunos, na casa de vocês, criando aí um espaço de experiência de continuidade, que é tão importante para a continência nesses momentos. Nossa aula aberta hoje tem o título de Comportamentos Autodestrutivos e o Acolhimento ao Sofrimento Existencial. E reflete esses cuidados, né? Essa preocupação em falar desses assuntos tão importantes para a nossa saúde. O evento terá a duração de 1h30. Após a palestra, vocês podem fazer perguntas, né? Conversar com a doutora Karina, mas pelo chat, tá? Vamos pedir para vocês colocarem aí também no Facebook os comentários, e a gente tem uma equipe do Centro Acadêmico atento a essas dúvidas, tá? E ao desejo aí da participação de vocês. Antes da gente iniciar a programação, a gente vai pedir para a Amanda fazer uma prece, pedindo a Deus uma bênção especial à nossa programação. E após a oração, a professora Sueli, então, apresentará a doutora Karina, nossa convidada especial. Amanda, esses minutos que se seguem são seus. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Amanda. Certo, então oremos. Querido Deus, Pai querido que habita nos altos céus, Senhor Criador, nosso Salvador, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos através da tecnologia para aprendermos um pouco mais. Agradecemos a presença da doutora Karina, que estará nos ensinando, e aproveitamos também, Pai, para pedirmos a sua bênção sobre esse momento, que o Senhor esteja iluminando a professora Karine, esteja conosco, alunos também, para que possamos entender um assunto tão importante, a suicidologia, que é um mal que está cometendo tanta gente atualmente, que o Senhor nos ajude a entender para que também possamos ajudar os outros e sermos próximos aqui nesse mundo. Abençoe essa programação, Pai, é o que te pedimos, em teu nome, amém. Amém. Obrigada, Amanda. Professora Sueli. Que prazer imenso apresentar, olhar, ver essa professora tão querida, amiga, uma pessoa tão especial como você, Karina, doutora Karina, e trazê-la ao NASP, porque sabemos que temos muito a aprender com você. Né? Bom dia a todos vocês que estão aí, e eu quero dizer para vocês que vocês têm uma oportunidade hoje, assim, maravilhosa, uma oportunidade fantástica de ter uma pessoa especialista nesse tema, mas mais especialista, assim, na vida. Doutora Karina é uma pessoa extremamente especial, extremamente querida. E por quê? Né? Pelas vivências, pelas experiências dela, pela vida dela, pela forma como ela se relaciona com as pessoas, pela forma como ela nos acolhe a todos. Por isso ela é muito especial. E é especial também porque, apesar da agenda lotada dela, nós conversamos ano passado, né? Fiz esse convite e ela, em nenhum momento, ela disse que ela não viria. Em momento algum, ela fez isso. Ela se dispôs e ela viria ao NASP hoje presencialmente, né? Mas, de acordo com as condições que estamos vivendo, isto torna-se impossível, difícil. Doutora Karina, eu fico emocionada de falar dela, porque eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela é autora de livros, ela é professora universitária, ela coordena cursos de pós-graduação na área, enfim. Né? Eu não vou falar muito, porque eu estou ansiosa para ouvi-la e para que vocês a ouçam também. E ela vai se apresentar para vocês, porque o que ela vai dizer para nós, eu acho que é o melhor cartão de apresentação. Querida doutora, muito obrigada por nos acolher a todos e nos receber nesse momento da sua palestra. Seja muito bem-vinda no NASP. Os momentos agora são seus. Coisa mais linda, minha querida Sueli. Eu gosto de te chamar minha querida Sueli. É verdade. Minha amiga de doutorado, né? Minha amiga de jornada. Eu te agradeço muito. Eu não ia deixar de aceitar esse convite, que muito me honra,
né? E por isso eu quero te agradecer a professora Cireli também pela oportunidade, agradecer todos os alunos que estão nos ouvindo, ouvindo e também os convidados, né? Porque eu fico também emocionada a hora que a gente abriu a telinha, Sueli, né? Você tem feito parte de uma jornada desde a gente se conheceu quando eu estava no doutorado e depois eu rumei para o pós-doc e você sempre foi muito acolhedora, né? Então você se tornou uma amiga que eu tenho muito no coração. Então por isso que eu não poderia deixar de vir aqui conversar com os teus alunos, com o teu projeto, com também, né, aceitando exatamente essa fala. Né? Então a primeira coisa que eu quero pedir para que vocês me chamem é de Karina. O doutora parece que dá uma sensação de distanciamento, né? Eu sei que vocês respeitam, e eu também respeito toda a trajetória acadêmica, mas em se tratando de relacionamento humano, eu gosto de ser tratada como uma pessoa. E como Mais eu me próximo, apresento não é? mais próximo e necessário, principalmente quando a gente lida com comportamento autodestrutivo. Hoje em dia eu tenho a oportunidade de falar que eu não mais estudo somente o comportamento suicida, mas eu tenho a minha trajetória de vida, infelizmente ou felizmente, me fez ser uma estudiosa em comportamentos autodestrutivos. As pessoas podem falar, mas você não tinha um tema mais interessante ou mais felizinho, do jeito que eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Não, porque realmente quando eu falo de comportamentos autodestrutivos, eu estou falando da minha vida. E nós somos a nossa história. Muitas vezes nós somos a nossa história com aquilo que nos acontece e principalmente com o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Quando eu estou falando isso, eu estou me baseando numa perspectiva sartriana, né? Jean-Paul Sartre, ele fala que o que importa não é aquilo que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Então, hoje, eu tenho realmente o privilégio de poder falar que meu trabalho e os meus estudos têm sido e percorrido um caminho muito visceral. Tudo aquilo que eu falo e falarei com vocês e conversarei com vocês é um trabalho que eu tenho visto na pele, né? Quando eu falo visceral, é que tudo aquilo que eu coloquei em teoria, eu precisei colocar em prática. E aí eu comecei a estabelecer uma certa coerência na prática e na teoria. Eu acho que é assim que um teórico e um profissional e um pesquisador precisa sempre se convidar a estar, né? Unindo teoria e praxis, unindo situações das quais a gente pesquisa, mas a nossa pesquisa também serve como um convite para que a gente se torne um instrumento do nosso próprio trabalho. Né? Eu também, além de ser psicóloga, eu sou psicoterapeuta e eu gosto da ideia de que nós, psicoterapeutas, precisamos ser eternamente curadores feridos. Né? E eu troco a palavra cura por cuidado, né? Porque cura traz uma sensação de onipotência. E principalmente quando a gente fala de comportamento autodestrutivo, esse lugar da onipotência não é um lugar muito aconselhável, se é que eu posso dar algum conselho, né? Porque a onipotência faz com que a gente não é, nenhum ser humano é onipotente, mas a onipotência faz com que a gente, quando alguém se mata, quando alguém tem algum comportamento autolesivo, né, traz a gente para um lugar de impotência. Então eu sempre costumo falar que é uma gangorra o meu trabalho, e o grande desafio para quem lida com comportamento autodestrutivo é tolerar a falta de sentido do outro. É tolerar que sim, um ser humano, infelizmente, tem condições de se autodestruir, mas também é acreditar que um ser humano tem condições de se autoconstruir. É em virtude dessa esperança, em virtude desta crença, que eu tenho trabalhado. Nem só na onipotência, nem só na impotência, mas eu trabalho, sobretudo, com um foco na potência, na condição que essa pessoa tem
de valorizar aquilo que ele já consegue fazer. Eu não sou o tipo de pessoa que valoriza o que a pessoa não pode fazer, porque é óbvio que a gente não pode fazer, sinto muito, a gente não pode fazer, né? Então, eu priorizo a potência humana naquilo que a gente é bom. Ah, mas Karina, você olha, então parece autoajuda. De certa maneira, o que eu estou falando é que a gente sempre tem que olhar para aquilo que a gente tem e não para aquilo que a gente não tem. Eu vejo uma grande infelicidade e a minha, né, dos meus ancestrais eu tenho, né, a prática do budismo, e o budismo fala uma coisa que eu acho lindíssima, né, que a vontade da gente ser feliz torna a gente infeliz. Eu vou repetir. A vontade da gente ser feliz nos torna infelizes. Por que eu estou falando isso? Porque a vontade de ser feliz é olhar para aquilo que a gente não tem. Quando a gente começa a observar aquilo que a gente tem, a gente começa a valorizar a potência, né, que tem naquilo que a gente tem. Né? O óbvio, segundo a Gestalt terapia, que eu sou Gestalt terapeuta, ele fala, né, a Gestalt terapia fala que o óbvio é a coisa mais difícil da gente ver. E é verdade. Muitas vezes a gente não enxerga, por exemplo, se eu falo para você, é óbvio que todos nós temos ponta de nariz. Tenta olhar para a ponta do seu nariz agora. É muito difícil, mas é óbvio que todos nós temos, concordo? Né? Então, o que eu estou trazendo aqui é uma ideia de que, primeiro, muitas vezes, uma pessoa que valoriza aquilo que não tem, né, começa a entrar num processo que eu chamo de processo de morrência. O processo de morrência é um definhar existencial que faz com que a gente se sinta fragmentado por diversas áreas. Eu tenho uma compreensão que todo comportamento autodestrutivo, seja lá autolesão, que a gente chama de autolesão não suicida, seja lá o comportamento... Espera só um pouquinho, deixa eu só... O comportamento suicida também, seja lá o adoecimento autoimune, né? São comportamentos autodestrutivos, mas são atos de comunicação, são ações de comunicação. Por que eu falo isso? Porque tudo é via de expressão. Eu gosto bastante dessa ideia de que é a única forma que a pessoa encontra para se manifestar no mundo. Ou seja, mesmo que seja um comportamento e uma ação autodestrutiva, existe uma comunicação, né, que está inclusa, né, nesta ação. E quando a gente fala alguém se autodestrói, a gente está falando quantas vezes também a gente também não faz isso. Né? Não é o outro mais, somos nós. Né? A gente tem consciência que a gente faz algumas coisas que a gente que não fazem bem conosco. Isso é verdade ou acontece só comigo? Né? Eu espero que não me deixem sozinha. Né? Porque se eu entendo que tem algumas coisas que eu sei, algumas relações que me fazem mal, e eu insisto em permanecer nestas relações, tem lugares que me fazem mal, e eu insisto em permanecer, tem ações que eu faço, né? Por exemplo, se eu sei que tal comida não me faz bem, e eu como, que tal situação não me faz bem, e eu permaneço. Então, você percebe que tudo é uma ação que a gente tem clareza, às vezes, que nos faz mal, mas a gente permanece. Tudo isso eu chamo de comportamento autodestrutivo. Tudo aquilo que traz uma certa fragmentação e traz uma dúvida, né, na nossa capacidade, na nossa potência. Então, eu acredito que todo ato de comunicação acaba sendo um ato, né, de uma comunicação, de uma dor sentida e não consentida. A lá Spinoza, eu gosto muito da ideia de entender que qualquer comportamento e ação autodestrutiva, ela tem a ver com o social. Então, eu trago também um convite para que a gente possa pensar
não num comportamento autodestrutivo somente por uma questão, por um viés individual, mas por um viés social. Ou seja, a gente se autodestrói como resposta e como comunicação daquilo que nos acontece, né, com as desarmonias relacionais. Se eu sei e eu entendo que nós não somos sem o outro, todas as vezes que eu sou frustrada, eu tenho uma decepção com o meio ambiente ou com um outro que me machuca, o que é um comportamento autodestrutivo? É a energia desviada contra mim, porque eu acho que eu sou a única pessoa que consigo controlar a situação. Para eu lidar, por exemplo, com estados ansiógenos, né? Então não é incomum eu ouvir das pessoas que se autolesionam. Hoje em dia a gente não fala mais automutilação. Eu já usei bastante esse termo, erroneamente, né? Porque automutilação é você tirar um pedaço seu. Quando a gente se corta, a gente se autolesiona. Tanto é que a gente utiliza uma terminologia até muito grande, autolesão não suicida. Essa terminologia já diferencia o comportamento suicida, percebam? Por quê? Então, agora a gente está falando da autolesão não suicida, que aí, então, a diferença é que não é suicida, ou seja, não existe necessariamente, para aquele que se autolesiona, não existe necessariamente a intenção de se matar. Isso é muito curioso, né? Por quê? Ao mesmo tempo, a gente coloca sempre, porque eu estou colocando no mesmo escopo o comportamento autodestrutivo, mas existem facetas. E eu chamo de facetas porque a diferença é a direção dessa agressividade que essa pessoa investe, né? Quando eu falo que um comportamento suicida, o direcionamento é para essa pessoa, obviamente, eu estou considerando, por exemplo, no suicídio, que a pessoa quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. E a gente começa a entender uma característica do comportamento suicida apontada pela Organização Mundial da Saúde, que é a ambivalência. Muitas vezes, a gente começa, então, a compreender por que uma pessoa tenta se matar e, quando ela é socorrida, ela fala, me salva. É porque, naquela situação da tentativa, ela tinha a ideia de que ela mataria aquilo que estava provocando o sofrimento, né? E por isso que, muitas vezes, a tratativa, o acolhimento que a gente precisa ofertar não é falando, oh, você está louco porque você acabou de tentar se matar e agora está pedindo para ser salvo. Não, se a gente sabe que isso diz respeito a uma característica que se chama ambivalência, a gente tem consideração, né, e a gente leva em consideração esse acolhimento que a gente precisa dar no tratamento daquele que tenta o suicídio, tá? Além disso, a gente precisa considerar que existem tipos de suicídios. Eu tive o privilégio de fazer os meus estudos, né, e realizar os meus estudos tanto do doutorado quanto do pós-doc com a Maria Júlia Kovacs, e nós escrevemos um artigo juntas, né, que a gente fala e utiliza a palavra suicídios no plural, suicídio no plural. Por quê? Porque o que a gente quer trazer é a diversidade, né? A idiosincrasia, ou seja, as diferenças da gente compreender o suicídio. Não existe só uma única maneira da gente falar sobre suicídio. Obviamente, a gente tem que entender que, primeiro, o suicídio é multifatorial, existem várias causas e fatores, né, que a gente considera de fatores de riscos, e que o Bertolotti, eu gosto muito dos estudos do Bertolotti, ele é um dos professores da pós-graduação de suicidologia da USC, que eu coordeno, e eu gosto muito porque o Bertolotti traz uma apresentação que realmente o suicídio é multifatorial e que nós temos fatores de risco, e que ele diferencia de fatores de riscos precipitantes, que são os fatores de risco, que são as gotas d'água ou a gota d'água. Tá? E a isso eu quero chamar a atenção. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas divulgam o suicídio
por via dessa gota d'água, somente atribuindo a causa do suicídio com esse fator precipitante, que é essa gota d'água, desculpa, né? Então, fator precipitante é a gota d'água, predisponente é todo um contexto, todo que faz parte de toda a história, né, desta pessoa. Por isso que então a gente tem que considerar que uma pessoa não se mata só por uma única causa. O que eu quero trazer à luz é isso, né? E que muitas vezes os suicídios são divulgados, principalmente os suicídios dos famosos, são divulgados por esse fator precipitante. Ou seja, hoje em dia, se a gente fala, os números de suicídios aumentaram por causa do Covid, pode ser, né? Porque se a gente entende que existe um sofrimento em torno dessa situação que a gente está passando, e o sofrimento, ele é inerente a todos nós que lidamos com situações de crise, né? Ou seja, se a gente se sente restrito, se a gente se sente confinado, se a gente se sente sequestrado de tudo aquilo que a gente conhecia, e que esse é o tempo de incertezas, né, a gente fica com a sensação de desesperança, a gente fica com a sensação de desamparo, e às vezes, né, a gente pode sentir uma situação, um sentimento que se chama desespero. Quem de nós nunca sentiu tudo isso, né? Então, se vocês sentiram, e eu também, a gente está falando, né, que tudo isso traz sofrimento. E se isso tudo traz sofrimento, e eu utilizo a perspectiva do Schneidman, né, nos meus estudos, que ele fala que suicídio é um psyche, que significa um sofrimento existencial intenso. Quer dizer, tudo aquilo que provoca sofrimento pode, né, ser um grande fator de risco para um suicídio. Tanto é que, lembra que eu falei para vocês, né, sobre o processo de morrência, que significa um definhar existencial? Eu costumo falar que o ápice desse processo de morrência é o suicídio. Ou seja, quando essa pessoa já se sentiu tão fragmentada a ponto de começar a pensar que é o suicídio e a morte que vai trazer a solução, e eu coloquei muito entre aspas, que vai trazer a solução para esse problema que está fazendo com que essa pessoa sofra. Ou seja, aí então a gente entende novamente a perspectiva que eu tentei trazer sobre a ambivalência. A pessoa não quer se matar muitas vezes, mas ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento. Do mesmo jeito no comportamento autolesivo. Não é incomum eu ouvir as pessoas falando, quando eu me corto, primeiro eu me sinto, e segundo, eu prefiro a dor física à dor emocional. Então, você percebe que eu estou tentando dar umas pinceladas daquilo que eu falei, que primeiro, o suicídio é multifatorial, todo comportamento autodestrutivo é multifatorial, considerando que é um ato individual, mas é um ato social, porque é uma resposta que as pessoas conseguem ofertar para o meio, para o outro, daquilo que elas estão incomodadas, daquilo que está fazendo e está provocando sofrimento. Então, sendo assim, a gente começa a entender, né, essa perspectiva dinâmica e não reducionista de falar que o suicídio acontece por uma única causa. Eu vou mandar para vocês, vou mandar por meio da Sueli. Eu escrevi uma nota de recomendação, porque eu estava me preocupando muito, algumas notícias falando que o suicídio está aumentando por causa do Covid. Isso é uma verdade, talvez, mas assim, a gente não pode apontar o Covid-19 como a única causa, você entende? Assim como a gente não pode ofertar uma única causa, porque é como se você pudesse me falar, eu estou utilizando um fator precipitante para explicar um sofrimento humano. E aí, então, a gente tem que considerar o que causa o sofrimento, não é uma coisa só. Se eu for perguntar para vocês que estão nessa sala ou que estão nessa aula, quantos de nós não sofremos? E aí eu falo assim, todo mundo sofre pela única razão? Não é verdade. Então, isso é um reducionismo que a gente não pode deixar, e o meu trabalho psicoeducativo é sempre falar, né?
olhe as situações e amplie os contextos. Perceba que toda a situação que você quer compreender, você vai precisar relativizar. Você não pode utilizar, né, um senso comum. Eu sou professora de fenomenologia, e em fenomenologia a gente chama isso de atitude natural. Se eu falo para você, toda água é boa, né? Você me fala, toda água é boa? Não. Quando está com uma enchente, ela é horrorosa, né? Toda água é boa no sentido que, se você está com sede, nossa, é deliciosa. Mas se você está numa enchente, ela é horrorosa. Então, você percebe que tudo tem a sua maneira, e a verdade, para a fenomenologia, ela vai se mostrando em facetas. Por isso que não dá para a gente, né, colocar uma atitude natural, que é o que a gente chama de senso comum, né? Se eu falar para você assim, todo japonês gosta de peixe. Eu sou, né, descendente, né, de japoneses, tanto da parte do pai quanto da mãe. Aí eu falo, eis aqui uma pessoa que odeia peixe. Mas você fala, nossa, não, como uma japonesa não gosta de peixe? Você vê, a gente cai num senso comum, atitude natural, da qual a gente generaliza, né, as singularidades. E é isso que a gente precisa evitar quando a gente quer compreender os comportamentos autodestrutivos. Então, quando eu falo que o comportamento autodestrutivo é um comportamento de comunicação, né, de uma dor sentida e não consentida, muitas vezes o não consentimento é da gente. Porque a gente também vai aprendendo a desmerecer, a desvalorizar os sentimentos que a gente não considera como nobres. Quando eu falo isso, eu vou te perguntar, você já sentiu raiva? Você já sentiu tristeza? Desejo de vingança? Você já se sentiu com ódio de alguém? E com vontade, inclusive, de matar essa pessoa? Bom, aí você me fala assim, já, né? Ou se você fala, não posso sentir. Se você assistir um desenho que eu adoro, que se chama Divertidamente, né? Esse desenho traz o convite para a gente sempre acolher todos os nossos sentimentos. Tá? Só que, quando a gente acha que não pode acolher, principalmente esses sentimentos não nobres que a gente considera, quando eu falo não nobres, é porque a gente tem uma ideia de que é errado senti-los. Só que, se você sente, é porque eles existem. E o que a gente precisa fazer? Dar hospitalidade para esses sentimentos. Então, a gente começa, né, num artigo que eu escrevi com a Esther Wang, para a crônica, para a revista de Gestalt, a gente começou a utilizar a palavra inhospitalidade. Então, os sentimentos que a gente considera como não possíveis de senti-los, a gente começa a torná-los inóspitos. Então, sentimentos inóspitos são aqueles que nos agridem. E se a gente não acolher, eles nos fazem mal, muito mal, né? E aí, então, eu começo com a concepção de que se a gente não dá acolhimento para esses sentimentos, o que a gente faz também com o nosso sofrimento? A gente começa a colocar nosso sofrimento embaixo do tapete. E aí, quando a gente finge que não é conosco, né, e nós psicólogos principalmente sabemos disso, a gente não pode ignorar o sofrimento que a gente tem. Porque quanto mais a gente ignora, sofrimento negado vira perturbação. E se a gente coloca embaixo do tapete, a vida cobra, a conta vem. E a conta vem, às vezes, com uma intensidade tão grande, que faz com que a gente faça uma revisão daquilo que a gente achava que a gente estava na zona de conforto. Muitas vezes, esse tempo de pandemia está fazendo com que a gente faça uma revisão dos nossos valores, de uma revisão de como é que a gente tem se cuidado, como é que a gente tem facilitado a nossa autodestruição, ou a gente tem facilitado o nosso desenvolvimento humano. Então, acho que é importante a gente fazer essa revisão, porque toda revisão, ela provoca na gente, porque não é nada gostosinho ficar nessa sensação de limbo existencial, de fragmentação. Então, toda situação de dor e de sofrimento provoca na gente
a necessidade, porque nós temos um instinto de sobrevivência, né, de sair desse limbo. E é isso que eu acho bonito, né, quando eu estudo o comportamento autodestrutivo, e as pessoas me questionam, Karina, não teria realmente um assunto mais felizinho para você estudar? Né? E que eu falei para vocês que não, porque eu assumi da minha história, né, uma história que começou com os 10 anos, da minha mãe tentando o suicídio, eu assumi que eu seria uma pessoa que traria esta missão de ensinar as pessoas e me ensinar a como acolher. Né? Uma das coisas que eu mais gosto como ação, né, tanto como psicóloga, mas como pessoa também, é essa arte do acolhimento. Tá? Esta arte de dar colo, principalmente para fazer com que as pessoas possam reverenciar as histórias delas, reverenciar que realmente elas não sentem por acaso, né? É legitimar o que elas sentem, é falar para elas, escuta, se você não se sente pertencente, talvez não é porque você esteja inadequada, que muitas vezes o que nos acontece é isso. A gente tenta se colocar em forminhas e a gente vai perdendo a nossa forma, a gente vai perdendo a nossa característica singular de entender que todos nós aqui temos missões. Só que não é uma missão geral, né? Cada um de nós, então, Sueli, Cideli, Amanda, Hudson, Priscila, Amanda, né? Samuel, né? A Júlia, eu estou falando dos nomes que eu estou vendo aqui, né? A Caroline, a Beatriz e muitos outros que estão aqui também nessa sala, né? Nessa oportunidade da gente estar junto, cada um tem a sua missão, né? E é uma missão singular. Então, isso que a gente precisa sempre se rever, porque assim, você não pode perder de vista que o que te trouxe, o que te mantém vivo até agora, foram as superações que você teve, foram as respostas que você ofereceu para todas as adversidades que você enfrentou, para todo o sofrimento que você já viveu. Não é verdade? Todos nós sofremos. Só que nós também, comprovação empírica, se nós estamos vivos, é sinal que a gente é muito mais do que as nossas perdas. Né? As nossas perdas, e é isso que eu fiz no meu mestrado, né? Eu escrevi um livro, na verdade o livro é esse aqui, ó, Perdas no Desenvolvimento Humano. Essa é a minha dissertação de mestrado. Eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos, eu sempre gostei da parte da psicologia humanista e do existencialista, né, dos estudos existencialistas, e por isso eu me tornei gestalt terapeuta. Né? Gestalt terapia é uma abordagem da psicologia que tem condições de unir tanto os ensinamentos da psicologia humanista, quanto da psicologia ou do existencialismo. Enfim, eu fui atrás, né, por uma oportunidade que eu fui, na verdade, para os Estados Unidos para acompanhar meu marido, que até então não era meu marido, era meu namorado. E aí ele recebeu uma proposta de morar durante 3 anos pela GM, a grande mãe, que eu brinco, né? Mas a GM ofereceu para ele fazer um treinamento, e aí então a gente já estava namorando uns 5 anos, e aí ele fala, Karina, olha, eu recebi uma proposta para eu fazer um treinamento, e eu vou morar 3 anos, e aí eu queria que você pensasse se você poderia me acompanhar. Bom, eu pedi em casamento o meu maridão, né? O meu baiano, né? O Duda, e falei para ele, então vamos casar, porque né, a gente vai, eu vou com você, e aí ele falou, quem sabe você vai fazer o teu mestrado lá, né? Porque nesse momento eu estava fazendo psicopedagogia, né, na PUC, e depois eu estava fazendo o meu curso de Gestalt terapia. Bom, eu aceitei. E aí eu falei, onde que eu vou encontrar, em Michigan, nós moramos em Michigan, onde que eu vou encontrar algum instituto de Gestalt terapia ou algum instituto que eu possa me aprofundar, né, nessa perspectiva humanista? Bom, nada é por acaso, porque em Michigan, né, eu falei, preocupada, né, como é que eu ia aprofundar os meus estudos, eu chego e encontro uma instituição do Clark Mustakas, que era o único
psicólogo humanista, que é um dos pioneiros da psicologia humanista vivo naquela época, né? Isso foi em 1999. Eis que eu falo, gente, nada é por acaso. Então, eu tive a graça, né, e o privilégio de estudar com o Clark Mustakas, que naquela época, dos pioneiros da psicologia humanista, era o único que estava vivo. A gente conhece bastante os estudos do Maslow, né? Então, o Mustakas, então, ele foi pioneiro também, junto com Maslow, nos estudos da psicologia humanista, enfim. Eu fiz, então, meu mestrado no Center for Humanist Studies. E aí, como a vida vai nos encaminhando, né? Eu estava estudando transtornos alimentares nessa época, porque meu trabalho de psicopedagogia lá na PUC foi sobre transtornos alimentares. Só que nós lá, né, com os nossos amigos, a gente tentou esquiar, né? E como eu sou muito desengonçada, foi a primeira e última vez que eu tentei esquiar. Por quê? Porque no primeiro momento que eu consegui ficar em pé no esqui, eu caí. E quando eu caí, eu abri, né, as pernas e eu tive um rompimento total do ligamento do joelho. Bom, eu tive que fazer uma reconstrução, né, uma cirurgia para eu reconstruir esse ligamento cruzado anterior. Estava em Michigan, então, felizmente, eu tive a possibilidade de ter acesso a médicos que tinham experiência nisso, porque lá em Michigan neva. Bom, aí, quando eu precisei ficar em recuperação, depois da operação, eu comecei a me dar conta das perdas que eu tive. E aí, então, esse estudo aqui se originou de uma perda, né? De um rompimento de um ligamento concreto do meu joelho, mas foi um período do qual eu tive um convite para começar a estudar e me interessar pelas perdas e pelo luto. Foi aí que eu começo a me interessar pelos estudos da morte. Eu estou contando isso só para falar para vocês. A gente tem a tendência de achar que tudo que nos acontece, que nos provoca sofrimento, que são perdas, né? E são mortes reais ou simbólicas, nos traz sofrimento, correto? E a gente tem a mania de querer controlar o nosso sofrimento. E a gente tem uma mania de ficar falando, mas isso não deveria ter acontecido comigo. A gente briga contra a vida. E o que está nos acontecendo agora, que talvez grande parte do nosso sofrimento atual seja que a gente talvez não aceite que as situações acontecem. E independentemente de tudo que te aconteceu na tua história, você ainda continua. Não é esperançoso quando eu falo isso? Então eu comecei a entender que as perdas são os nossos melhores recursos existenciais que nos ajudam no nosso currículo para falar que nós somos uma capacidade que um objeto não tem. Nós temos uma capacidade de colocar ouro, né, nas nossas fraturas, nas nossas fragmentações, nos nossos buracos, naquilo que é fragmentação existencial. E isso tem a ver com uma técnica japonesa que se chama Kitsundi, né? Kitsundi é uma técnica japonesa. O imperador dá um pote cheio de fragmentações. E esse pote, né, por exemplo, isso aqui, ele entrega para o artesão, só que aqui está cheio de fragmentos. E aí o artesão devolve, né, onde estavam os fragmentos, ele colocou ouro. Ou seja, essa é a analogia que eu também utilizo para falar, né, sobre a nossa capacidade de extrair flor de pedras. Extrair flor de pedras é um termo que eu criei como antídoto do processo de morrência. Ou seja, extrair flor de pedras acontece quando a gente coloca ouro nas nossas fragmentações, naquilo que a gente gostaria de esquecer, naquilo que a gente acredita, principalmente as nossas perdas, que a gente fala, nossa,
eu gostaria de esquecer o que eu passei. Mas não esqueça, não. Sabe por quê? Porque essa situação que você passou de perda foi uma provação. Prova a ação de que você é capaz de superar, que você é capaz de ir além daquilo que você conhecia. Então, você viu que eu trouxe uma narrativa, né, para te falar que nada do que te acontece é por acaso. Tudo é história. Tudo tem que ser valorizado na tua história. E é assim que eu vou trabalhando com comportamento autodestrutivo. Quando eu falo isso, que é assim que eu trabalho com comportamento autodestrutivo, é que eu ajudo a pessoa a olhar para a história dela. E que a história dela traz marcas, e que ela já extraiu flor de pedras, que o que significa extrair flor de pedras? Extrair a beleza de um solo árido. A Sumos Editorial fez uma capa que eu achei o máximo. Essa é a capa. Olha só, né? E esse é o estudo, juntamente com este livro, o programa RAISE, esses dois, ó, são resultado, né, do meu pós-doutorado. Um pós-doutorado que eu entrei em 2013 e finalizei em 2017, mas que teve uma interrupção. E a interrupção grande foi que eu tive uma inflamação cerebral autoimune e que eu entro com um diagnóstico de esclerose múltipla e convivi com este diagnóstico durante 3 meses e, para minha surpresa, né, esse diagnóstico se tornou uma doença autoimune. Quem sofre por doença autoimune sabe que, ao mesmo tempo, é também um comportamento autodestrutivo. E aí foi que eu tive o privilégio de ser uma estudiosa e eu consegui ampliar, através da minha doença autoimune, eu tive condições de ampliar o escopo da compreensão dos processos autodestrutivos. Por quê? Um adoecimento autoimune é aquele que o nosso organismo produz um hormônio do estresse chamado cortisol. E aí, muitas vezes, eu comecei a entender que, ao contrário do comportamento suicida, o adoecimento autoimune representa uma necessidade extrema da gente se proteger de algumas ameaças que a gente sente. De novo, é um comportamento que fala sobre o individual, mas fala de um social e de uma necessidade dessa pessoa se defender de desarmonias relacionais. Enquanto no processo de morrência, num comportamento suicida, né, cujo ápice é desse processo de morrência, né, e o adoecimento autoimune, eu comecei a perceber, né, que aqui, quando eu falo, né, sobre extração de flor de pedras, a Sumos, ela até me questionou, Karina, vamos colocar mais flores? E eu falei, eu não quero. Eu quero que uma única flor saia de uma pedra. Por quê? Porque se a gente extrai beleza de um solo árido, a gente já consegue alguma coisa. Essa é a provar a ação, essa é a provação que faz com que a gente acredite que sempre a gente é superação, que sempre a gente consegue ir além daquilo que a gente conhece. Tá? Então você percebe que quando eu tive a inflamação cerebral, eu aprendi sobre, né, essa capacidade da gente sempre ir além. Porque uma das coisas que eu prometi é que se Deus me desse um bônus de tempo, e tem me dado, felizmente, né, eu perdi todos os movimentos, eu perdi a capacidade de ordenar alfabeticamente as letras, e eu estou aqui lembrando de tudo aquilo que eu estudei. Eu estou em pé, e aí eu fiz uma barganha com Deus, que todas as vezes que eu voltaria, e aí então Cideli fala, né, que me conheceu na PUC, foi o primeiro momento que eu voltei depois da inflamação. Muito insegura ainda, porque se eu não lembrava nem se A vinha antes de B, como é que eu ia falar de toda a situação que eu estava estudando, né? Mas eu consegui.
E isso é legal porque isso me garantiu não somente a rememoração dos conceitos que eu estudei, mas muitos amigos, porque eu tive uma grata sensação, né, de que, nossa, eu já conhecia, esse dele já me conhecia desde essa época, assim como algumas pessoas me conhecem desde essa época, porque foi o auge do meu desespero, da sensação de que eu não conseguiria. Então, quando a gente se valida, isso é extrair flor de pedras. É você entender que a beleza acontece, que você já deu provas na sua história que você vai conseguir superar, né? Que você vai conseguir suportar, porque a crise é a intolerância, é a falta de suporte, é a sensação que você não vai dar conta. Esses dias eu estava ouvindo uma live da Maria Helena Franco, e ela fala que crise é a percepção da situação que você não tem suporte, né? Quando a gente percebe, a gente titubeia e a gente duvida que a gente vai dar conta. Quer dizer, a crise nos exige o tempo todo, né, a extrair flor de pedras. Eu queria ouvir de vocês algumas perguntas, eu quero interagir, né? Ver como é que vocês estão recebendo o que eu estou falando, para não ficar falando sozinha também, né? Então, eu queria um feedback, que essa é a valorização. Karina, que delícia te ouvir, né? Essa sua sensibilidade, Karina, na sua fala, você colocou ouro na nossa vida hoje, viu? Meu Deus. Você coloca ouro quando a gente fala, né, que nesses processos de morrência, na verdade, isso está trazendo uma comunicação de esperança. Que coisa linda, né? Na compreensão do sofrimento humano, a gente entender que é um comportamento que está ligado a uma comunicação. Eu gosto muito quando a Gestalt fala daquele aspecto que o sintoma, né? Pode ser o sintoma ligado a uso abusivo de drogas ou um comportamento autodestrutivo, seja qual for o sintoma, ele é um ajustamento criativo. Que coisa mais linda quando a gente tem essa compreensão, né, Karina? Ou seja, né, quando você traz também, né, que as perdas são os melhores recursos existenciais para colocar ouro no fragmento. Muito obrigada, viu? Foi muito especial. E o grupo aqui tem trazido isso. A Karina Gang falou assim, é uma aluna nossa, né? Ela disse assim, ó, puras verdades. Muito obrigada, Karina, amando completamente. Professora Daphne disse, que satisfação poder compartilhar tanto conhecimento. Saudades de você, Karina. A professora Daphne. E quando eu te ouvi na PUC, Karina, fiquei muito emocionada, como estou agora nesse momento. Né? Acho que toca, né? É como eu te disse, traz ouro na nossa vida e nos toca profundamente. O pessoal do Centro Acadêmico está vendo aqui as perguntas e comentários do grupo, mas o que eu tenho visto aqui, Karina, é só agradecimento. Muitos agradecimentos. É muito emocionante, né? Porque é isso que faz a gente continuar. São essas emoções, são essas relações, são essas gratidões que a gente vai compartilhando, né, Cideli? É muito bonito, sabe? Porque, assim, dos meus propósitos realmente é o de passar esperança, mas não uma esperança utópica, né? Uma esperança cuja base principal é a história das pessoas. Quando a gente ajuda a pessoa a se relembrar da própria marca, da própria dor, do próprio sofrimento, quando a gente ajuda a pessoa, olha para a sua dor, a gente não foge dela, porque você só vai conseguir passar pela sua dor se você olhar para ela. Esse é o paradoxo, né, que a gente tem. Às vezes a gente fala, não, eu não vou olhar para isso, mas eu quero deixar sempre esta lembrança. Sofrimento acolhido é sofrimento que pode ser ressignificado. Sofrimento que é negado, ele cria a perturbação. E não é praga, é uma situação que nós sabemos que nós não podemos fugir
daquilo que é nosso. Né? A gente sabe que quanto mais a gente se dá conta da nossa própria angústia, né, a gente entende que a gente tem uma habilidade para responder, que é isso que em Gestalt a gente chama de responsabilidade existencial. A partir do momento que a gente fala assim, eu sinto a dor, né? Eu sinto a dor e eu vou dar conta disso. Vem em mim, dor, porque você faz parte da minha história, você faz parte da minha necessidade, né? Então, assim, é um jeito da gente acolher. Eu tenho um slide que aí eu falei para vocês, que é esse slide. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo, doutora. Pronto. É esse, né, slide que traz essa frase que eu gostaria de deixar marcada para a gente, né, nesse momento. O acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. O nome, o título da nossa, né, conversa hoje foi realmente falar sobre o comportamento autodestrutivo e o acolhimento ao sofrimento existencial. Né? Porque eu acho que o grande antídoto de qualquer sofrimento é o acolhimento. Né? E o acolhimento muito mais necessário, principalmente nesse momento de pandemia, né, provoca na gente a sensação de que é possível porque vai passar. Né? Então a gente também tem que entender outro aspecto, né, que o budismo traz sobre o aspecto da impermanência, da efemeridade. O nosso sofrimento também vai passar. Né? Assim como todas as coisas boas passam, né? E a gente quer, né, tomar posse muitas vezes. Então a gente quer, às vezes, falar, eu não quero que essa coisa boa se termine, mas tudo termina, né? Mas se tudo termina, também tudo recomeça. Então esse é o círculo da vida, esse é o ciclo que a gente precisa trocar, né? Eu costumo também falar que a gente tem que aprender a trocar o círculo vicioso em circuito virtuoso. De novo, a gente precisa aprender a trocar o círculo vicioso em circuito virtuoso. Como? Através do acolhimento. Então, esse acolhimento que você se dá, que você fala calma, porque vai passar. Calma, eu estou triste, mas vai passar. Eu estou com raiva, mas eu vou precisar acolher essa raiva. Eu não vou fingir que eu não estou com raiva. E quando eu aprendo a comunicar todos os meus incômodos, eu começo a ampliar essa capacidade de comunicação daquilo que me faz mal. Hoje em dia, eu entendo isso muito clara, naquilo que me faz mal, eu falo, isso eu não quero. Eu deixo muito claro, né, os meus limites. Você me faz mal, então eu não quero. Né? Mas você vai falar para todo mundo? Não. Tem jeitos de falar. Tem maneiras de você, né, se afastar daquilo que te provoca mal. Né? Então, encontre habilidades para você se comunicar, né, daquilo que é tóxico para você. Aquilo que é nutritivo se aproxima. Aquilo que é tóxico para você se afasta, por favor, né, para o seu próprio bem. Porque, de novo, quando eu falo para você, né, que você... Vocês estão vendo um outro slide? É? Ah lá. Quando você... Oi? Do amor? Isso. Pronto. E olha, o amor do outro cura. O amor próprio é requisito para a apropriação da morada existencial. Então percebe que assim é um dueto que a gente faz, é via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente ama o outro, né, a gente também tem que aprender para a gente não se autodestruir, a se amar. Então, um carinho para você e uma recomendação, se você me deixar fazer. Aprenda a se amar. Aprenda a se amar e a se tolerar, né, nesse momento de sofrimento, nesse momento de crise, nesse momento de incertezas, porque vai passar. Vai chegar um momento em que a gente vai poder se abraçar, mas enquanto a gente não está conseguindo se abraçar fisicamente, abrace-se. Né? É até esquisito falar, mas faz isso. Eu vou convidar para que, se você puder fazer isso, faça isso agora para você.
e que você possa inspirar. Vamos comigo? Puxa o ar e solta o ar. Puxa o ar e solta o ar. E mais uma vez, puxa o ar, se abraçando e solta o ar. E aí, só para a gente pensar que isso é uma verdade que eu acredito, que o aspecto que julgo ser mais elegante em um ser humano é a maneira pela qual a pessoa consegue superar as adversidades. Então, meu pedido é que vocês possam, né, olhar para vocês, se tratarem generosamente, para que a gente possa ir caminhando agora para a nossa finalização, né, Sueli? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é para você atender? Eu sou terapeuta de família, e uma das preocupações que eu tenho é como para nós, né, acolhermos, por exemplo, uma família que perdeu um ente querido, né, nesse momento pelo suicídio, ou alguém mesmo que tem atender uma pessoa que tem esses comportamentos de autolesão, né? Como que se começa isso? Como é que isso se dá na sua prática? Bom, tanto o meu escopo tem sido tanto a prevenção, então eu trabalho com manejo do comportamento suicida e também pós-venção, que eu trabalho com luto, principalmente, né? Uma das tarefas da pós-venção, que é o trabalho de minimizar os impactos de um suicídio, né? Então, portanto, eu tenho trabalhado desde o doutorado, 2009, que eu entrei no doutorado, que a gente teve a felicidade de começar a se encontrar, né, Sueli, com o luto do suicídio. Dos dois escopos, dos dois trabalhos, eu trabalho incluindo a família. Aliás, comportamento autodestrutivo exige trabalho conjunto, ou seja, você não deixa a pessoa, por exemplo, que tenta se matar, sendo colocado como bode expiatório, tá? E também, quando acontece uma morte por suicídio, eu procuro trazer a família. Hoje em dia, inclusive, é uma divulgação que eu quero fazer, nós lá do Instituto Sede Sapiens, nós abrimos desde o ano passado um grupo de apoio, de acolhimento aos enlutados por suicídio. E depois eu passo o link para vocês, tá? Acontece toda a última terça-feira do mês, das 19h30 às 21h30. A gente também precisou se atualizar e inovar, então a gente tem esse grupo acontecendo online. A pessoa manda um e-mail para a gente, se inscreve e ele entra, né, no nosso grupo. A gente, então, além desta ideia, né, a gente também faz um grupo no WhatsApp com este grupo de enlutamento. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Por quê? Quase que um procedimento, né, um protocolo, todas as vezes que a gente lida com sofrimento que a gente acha que é individual, e eu já falei para vocês que diz respeito a um sofrimento sistêmico, né? Aquele que tenta se matar, ele não tentou sozinho, ele tentou, inclusive, como resposta a muitas pessoas da própria família. Como você é terapeuta familiar, você sabe que o sofrimento não pode ser entendido como se fosse daquela pessoa. Sim. E quando alguém se autolesiona, é muito comum eu fazer o trabalho com a família, né? Porque eu falo, eu posso acompanhá-los, né? Acompanhar esse meu cliente uma vez por semana ou 2 vezes por semana, só que vocês estão diariamente, e muitas vezes a própria família é o fator de risco. Entende? Você vê que a gente vai ter que trabalhar numa questão de mediação dessa comunicação familiar, né? E quando uma morte por suicídio acontece dentro de uma família, quer dizer, todos estão impactados. Então, é o que o Schneidman traz com uma palavra survivor, né? Então, ele chama como sobrevivente, né? Que aqui no Brasil foi mal traduzido, porque quando a gente utiliza sobrevivente, erroneamente, muitas pessoas acham que sobrevivente é aquele que tentou o suicídio e não teve a morte consumada.
Então, eu prefiro agora falar sobrevivente enlutado, porque esse é o escopo que nós trabalhamos, né? Por exemplo, lá no SEDES. Então, quando eu falo que nós criamos um grupo de acolhimento aos enlutados por suicídio, é exatamente porque a gente acredita que é no coletivo, no grupo, numa visão sistêmica que a gente se cura. Tá? Então, a gente utiliza a rede de apoio, inclusive, né, me referindo à sua pergunta, na família, eu preciso utilizar como é que está essa comunicação. Porque muitas vezes uma pessoa se corta, né, para lidar com a ansiedade de não conseguir responder para o pai que foi agressivo, para a mãe que brigou, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, eu quero me matar, mas na verdade essa pessoa queria falar, eu quero me sentir livre, né, das pressões que vocês me colocam. Então, várias sessões que eu fiz utilizando, aconteceu uma tentativa de suicídio, eu recomendo que nós terapeutas possamos trazer a família para dialogar, não é para ficar culpando, né? Não é para acusar, é para a gente entender qual foi esta mensagem que foi colocada nessa tentativa. E quando a gente fala de luto por suicídio, qual foi a mensagem que essa pessoa que se matou deixou para você? Porque a gente trabalha com culpas e com muitas acusações. Então, no luto por suicídio, uma das coisas que eu mais vejo é esse trabalho com culpa. Né? As pessoas se sentem muito culpadas, porque culpa o que é? É esse deveria ter feito diferente. Né? E a gente tem que fazer esse acolhimento. De novo, a terapêutica, tanto do manejo do comportamento suicida, quanto do luto por suicídio, é o acolhimento. E o acolhimento tem que ser sistêmico, tem que ser coletivo. Eu acredito muito na perspectiva hoje de grupos, ainda mais hoje em dia. A gente precisa mobilizar grupos de apoio, grupos de acolhimento. E depois eu passo para você o link, tá? Do nosso grupo, que eu vou pedir para vocês. Além disso, eu coloquei também o site, meu site, para quem se interessar nos meus livros. Tem uma loja virtual no meu site, que fiquem à vontade para vocês consultarem também. Uhum. Temos Tem mais uma questão aqui, viu, Sueli? Temos mais uma dúvida, perguntando como que lida com o paciente que se autolesiona durante uma sessão de terapia? Pelo que eu estou entendendo, durante o atendimento clínico. O atendimento, Olha, cada caso é um caso, né? Mas a gente precisa entender que se é um ato de comunicação, o que essa pessoa está cortando, né? O que ela precisa extirpar dela? E muitas vezes, como é uma resposta, é um ajustamento criativo normalmente vinculado aos processos ansiógenos, e o que é a ansiedade? É um puro que a gente dá daqui, do presente, para o futuro. Ou seja, essa pessoa não está conseguindo ficar no aqui e agora. Então, lá na sessão terapêutica, se de repente você está em sessão, se essa foi a pergunta, né, você precisa falar o que é que você antecipa que vai estar acontecendo com você de pior, para você, né, aqui e agora se cortar. Né? Muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas se cortam não numa sessão terapêutica, mas se isso acontecer numa sessão, você precisa falar qual é a comunicação, porque essa pessoa se corta normalmente os lugares aqui, ou na barriga, né, ou nas costas, mas assim, vou pegar aqui, o que está acontecendo? Só que existe uma diferença. O comportamento suicida e a doença autoimune, a gente não sabe onde dói, que a gente está falando de sofrimentos, né? A gente está falando dessa variante, desses sentimentos inóspitos que a gente não tem como a gente mensurar. Agora, a grande diferença de um comportamento autolesivo é que aqui, você percebe, a gente sabe onde dói. A pessoa localiza na pele, e eu acredito que a autolesão é uma tatuagem da dor, tá? E isso que eu acho interessante, porque como a pessoa, ela localiza também o controle, né, do tamanho e da intensidade que ela se corta.
Por isso que a gente tem que fazer uma compreensão diferenciada do comportamento suicida com a autolesão não suicida. Por quê? Porque aqui a gente tem, concretamente como profissional da saúde, uma localização de onde dói. E aí, quando você fala, o que você está querendo cortar? Qual é a relação que você gostaria de falar para as pessoas? Então, eu quero cortar porque minha mãe me deu bronca, sei lá, porque meu namorado me traiu. Então, o que você gostaria de cortar? Que é esse sentimento, esse sofrimento que está fazendo com que a pessoa invista contra ela, em tamanho, em profundidade, aquilo que ela gostaria de colocar lá fora. Você percebe? Então, assim, tudo, gente. A gente precisa entender o significado, tá? Por quê? Porque não adianta a gente falar e colocar enquadramentos e medicamentar, né? Não estou falando, não estou indo contra as medicamentos, né? Aos remédios, não estou. O que eu estou indo contra é a gente colocar tudo no mesmo saco, generalizando os comportamentos autodestrutivos, tá? Eu acho que a gente precisa, e é um trabalho artesanal. Infelizmente, eu não tenho regras, eu sou uma psicoterapeuta e uma pessoa que trabalha trazendo essa perspectiva do quanto é importante a gente compreender a história dessa pessoa. E a capacidade, e essas marcas, essas perdas, né? E vai colocando ouro. Então, é um trabalho artesanal, porque um comportamento autodestrutivo, ele é generalista, né? Você fala assim, nossa, todo mundo tem? Em certo grau, todo mundo tem. Mas, assim, nem todo mundo tem o mesmo tipo, estilo, a mesma história. Então, eu acho muito legal a gente falar o que significa isso para você, né? Porque se a gente fala, se uma pessoa, né, tenta o suicídio, você não pode falar, você é louco. Não. Essa pessoa tentou comunicar. E aí a gente tem que entender qual que é essa comunicação singular dessa pessoa. Nós estamos aqui com o querendo fazer uma pergunta. Opa, vamos lá, vamos lá. Tem muitos comentários legais aqui no Facebook, a gente está tendo participação de várias pessoas, tem gente que é ex-aluno, tem gente que é aluno também. E eu tenho uma dúvida, que o título da palestra são comportamentos autodestrutivos, certo? E eu vi muito durante esse período de pandemia e tal, de Covid, falando sobre jovens e as pessoas que estão na região mais periférica, que eles estão evitando de usar máscara e tal. Você acha que tem alguma relação esse comportamento autodestrutivo com essa questão de estar em vulnerabilidade? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu fiquei um pouco pensando sobre isso, sabe? De várias formas, se isso é uma delas, por exemplo. Talvez seja, Hudson, né? Eu não posso colocar com firmeza, porque eu não sei o que, né? Primeiro que assim, eu tenho uma crença de uma frase que eu sempre falo, que o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor, tá? Mas o que você fala num primeiro momento é que uma pessoa está em negação de se cuidar, porque hoje em dia a recomendação é que a gente use máscara, é que a gente não caia num comportamento de, inclusive, contaminar os outros. Quer dizer, se não é nem para eu não me contaminar, eu tenho que preservar o outro. E aí a gente pode começar a entender o que acontece com essas pessoas que estão em processo, talvez, de negação, e que talvez a negação não seja tão... não seja ponto para a gente julgar também, porque eu tenho que ser muito cuidadosa com os julgamentos, sabe? Não é falar assim, eu tenho raiva de quem sai sem máscara, tá? É óbvio que dá raiva, óbvio, porque está todo mundo com instinto de sobrevivência e de preservação. Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, e a gente precisa usar máscara, a gente precisa aprender a se cuidar. Mas, se todo mundo tivesse facilidade para encarar suas próprias responsabilidades, seria ótimo, mas isso não é o que a gente vê. Principalmente se tratando de psicologia, eu tenho uma outra frase que eu utilizo bastante. Quem está longe julga, quem está perto compreende. Então, eu posso falar, sim, num ponto de vista que eu estou longe, é um comportamento autodestrutivo. É um processo de negação, sendo que todo mundo está, né,
precisando se preservar e ser preservado, né? Mas a pessoa se coloca em risco. E eu não sei, da missa à metade, o que está acontecendo com essa pessoa. Para ela se colocar em processo tamanho de negação, para ela tentar aniquilar, porque ela sabe que ela está aberta, né, para esse risco de ser contaminado. E isso a gente precisa entender, porque é como se a gente vê alguém se maltratando e a gente julgar essa pessoa. Isso não vai levar a nada. O que vai levar, né, assim, eu falo assim, o que está acontecendo? Porque você tem clareza do que tem acontecido? Você percebeu, né, o que você pode fazer, não só com você, mas com outras pessoas? Eu gosto muito do princípio do diálogo e da conversa e da aproximação, sabe? Em vez da gente julgar. Porque o que eu estou vendo muito também é uma certa intolerância para aquilo que é diferente. E eu vejo muito, quando a gente vê situações diferentes, a gente vê uma agressividade tamanha, né? E eu acho que a gente precisa cuidar, nós, profissionais da saúde, temos o dever de cuidar dessas intolerâncias. Já chega a violência que a gente sofre de estar se sentindo isolado, se sentindo muitas vezes bloqueado, lockdown, né? Quer dizer, muitas situações, assim, a gente precisou estar lidando com inovações, né? O fato da gente estar lidando com essa parte internetiana é uma das coisas que eu sempre falo, assim, eu não fui treinada para ser youtuber, né? Mas eu precisei me adaptar a isso. Eu não quero, meu negócio é tete a tete, meu negócio é olho no olho, meu negócio é pé no chão, sabe? É gente, né? Eu casei com um engenheiro de computação para ver se aprendia por osmose, né? Eu não sei se, assim, lógico que eu criei habilidades internetianas e, assim, agora eu consigo abrir live, eu consigo me conectar, mas, assim, isso é uma crise que a gente está passando. E numa crise, cada um vai responder à sua maneira. Aliás, a gente conhece as pessoas quando elas estão em crise, Hudson. Então, eu não quero, e eu estou sendo muito cuidadosa para não generalizar e não julgar aquele, né, que não se cuida. Porque talvez exista uma comunicação dessa pessoa, não é porque ela não queira, é porque talvez ela não pode. E a gente só dá aquilo que a gente pode, Wilson. Né? Quando a gente cria um amor pela vida, quando a gente cria um amor pelo outro, quando a gente cria uma responsabilidade, né? A gente cria cuidados. Né? E aí a gente pode fazer, em termos de atos de amor, né? Essa possibilidade de convite, estamos juntos. Essa abordagem que eu sempre tive no manejo, principalmente do comportamento suicida. Eu falo, o que está fazendo com que você faça uma coisa que você tem consciência, que vai contra? É uma transgressão, né? Quando a gente se autodestrói, a gente, né, tem uma transgressão. Agora, essa transgressão, ela tem um significado, né? Não sei se eu te respondi ou confundi mais, mas o objetivo é, assim, é trazer à luz que a gente não pode julgar as pessoas que negam, então um processo de negação. Porque o que eu tenho mais visto, e eu acho horroroso isso que acontece, é uma guerra na internet, e uma acusação, e uma violência que a gente não precisa mais, gente. Já basta tudo que a gente está vivendo enquanto crise, enquanto dificuldade, enquanto restrição. O que a gente precisa entender é assim, bom, esse é um comportamento que diz respeito a ele. Ele se autodestrói, eu não estou falando para a gente falar, não, isso não é da minha conta, né? Talvez seja, e eu acho que a máxima que a gente pode pensar é assim, como é que a gente pode ser generoso com aquele que se autodestrói? Né? É isso. Como é que eu posso compreender? E aí, lembra que eu falei, o maior desafio que eu sempre tive como suicidologista é suportar e tolerar a falta de sentido do outro. Porque se eu descobrir um sentido, isso diz respeito a mim. Agora, se o outro não descobriu dele, isso diz respeito ao outro. Né? E eu vou, aos poucos, me apresentando como uma certa testemunha ocular, que eu vou acompanhando esse sofrimento do outro.
Sim, ficou muito. Foi um norteador, né? Gente, a gente pode, eu vou conseguir ficar até. Desculpa, Hudson, pode falar, pode falar. Não, eu estava só dizendo que foi claro que eu consegui entender, você perguntou, e que é um assunto que precisa de atenção, né? Que é um assunto importante também. Muito obrigado. Doutora Karina, Eu que te muito agradeço. obrigada, viu, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando, como eu disse, ouro, né, no nosso percurso de aprendizado. A professora Sueli quer também dar um fechamento e a gente só tem gratidão. Desde que te ouvi na PUC, sempre fui atrás dos seus livros, dos seus artigos, e é um privilégio ter você, uma pesquisadora tão envolvida com esse tema, né? Trazendo esses conceitos para nós. Muito obrigada. Prazer foi todo meu, Cideli. Muito gostoso. A gente vai se rever outras vezes. Agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar com você, de eu te ver, de eu te conhecer agora com mais proximidade. É isso. A vida, ela vale a pena exatamente para a gente ter essas oportunidades de trazer pessoas nutritivas para nossas vidas. Tá? Então, te agradeço muito, muito. Você sempre me chama de querida Sueli. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade que você nos deu de ouvi-la, de trazer respostas para os anseios, né, que todos nós temos como profissionais, como alunos, né, e todos nesse momento estamos aqui no sentido da aprendizagem, né, todos queremos aprender e você nos trouxe esse aprendizado de uma forma belíssima, de uma forma completa, você nos acolheu. Eu acho que esta é a palavra com mais sentido para esse momento, não é? É o seu acolhimento. Não foi só nós que acolhemos você, mas você nos acolheu, você acalma o nosso coração, a nossa angústia, as nossas dores, né? Especialmente nesse momento em que não podemos estar junto às pessoas, só as vemos através de uma tela. Para nós que somos terapeutas, isso é muito complicado, porque gostamos da presença do outro, gostamos do olho no olho, né? Gostamos de ver o sorriso do outro, gostamos de ver a melhora, né? A melhora no outro. Querida, muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e pela sua atenção que você deu a todos nós. Muito obrigada, do fundo dos nossos corações. Obrigada. Encerramos, né, essa nossa aula. E um bom dia a todos e que Deus te acompanhe, Karina. A gente vai terminar com uma prece, a Beatriz vai fazer uma oração e assim nos despedimos, ok? Beijo para vocês, beijo para todos, uma boa vida para todo mundo. Amém. Amém. Oremos então. Meu Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela saúde e por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Nós agradecemos por esse momento que nós tivemos de aprendizagem, de cuidado com a vida, e eu peço especialmente que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais para que a gente seja pessoas melhores, para que nós possamos ser profissionais melhores e olhar para outro ser humano, como uma pessoa que também é igual a mim, passa por as mesmas dificuldades, mas é individual, é único, então nós podemos ter esse olhar único para cada pessoa. Cuide de cada ser humano, que nós possamos zelar por eles, ajudar cada vez mais. E muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que participaram aqui com a gente, que o Senhor possa abençoar a vida delas e guiar também. Muito obrigado pelo restante do dia, esteja conosco, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém.